O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, se essa reflexão está fazendo bem para o seu coração, deixa aqui sua curtida, seu joinha. Isso me ajuda muito a continuar levando essa palavra para mais gente. Se inscreve no canal também, porque a gente vai caminhar junto nessa vida de fé. E olha, comenta aqui embaixo o seu pedido de oração, pode escrever o que está no teu coração e aproveita para ler os comentários dos outros irmãos e rezar por eles também, porque a gente se fortalece quando reza um pelo outro. E fica até o final do vídeo, porque eu tenho um desafio especial esperando você, algo que vai fazer a diferença na tua vida. Sabe, quando a gente escuta esse evangelho de hoje, a primeira coisa que vem no coração é uma tristeza, não é? Porque Jesus volta para casa, para o lugar onde ele cresceu, onde todo mundo o conhecia desde pequeno, e em vez de receber ele com alegria, com gratidão, eles tentam jogar ele do precipício. É de partir o coração. Mas olha, tem uma mensagem aqui que o Mestre quer que você entenda hoje e ela é muito importante para a tua vida. Às vezes, as pessoas que estão mais perto de você são as que têm mais dificuldade de ver o quanto você mudou, o quanto você cresceu. Elas te conheceram de um jeito e ficam presas naquela imagem antiga. É como se te dissessem: você sempre foi assim, não vem querer ser diferente agora. Você já passou por isso? Você tenta mudar, tenta viver melhor, tenta seguir Jesus de verdade, e aí vem aquela pessoa da família, aquele amigo de infância, aquele conhecido de anos, e fala: ah, você virou crente agora é? Você virou beato? Eu te conheço, você não é assim não. E isso dói? Não dói? Porque você esperava que justamente quem te conhece há tanto tempo ia se alegrar com a tua mudança, ia apoiar o teu caminho. Mas Jesus sabe exatamente como é isso. Ele passou pela mesma coisa. O povo de Nazaré olhou para ele e só viu o filho do carpinteiro, o menino que cresceu ali. Eles não conseguiram enxergar o Filho de Deus que estava no meio deles. E sabe por que isso aconteceu? Porque eles achavam que já conheciam tudo sobre Jesus. Eles tinham tanta certeza de quem ele era que não deram espaço para Deus o surpreender. E olha que interessante o que Jesus fala. Ele lembra de 2 histórias do Antigo Testamento. Ele fala da viúva estrangeira que recebeu o profeta Elias e teve o milagre da farinha e do azeite que nunca acabavam. E ele fala do general sírio que era leproso e foi curado quando mergulhou nas águas do Rio Jordão. Sabe o que essas 2 pessoas tinham em comum? Elas não eram do povo de Israel, elas eram de fora. Mas elas tiveram uma coisa que o povo escolhido não teve: fé e humildade. A viúva estava passando fome. Mas quando o profeta pediu o último pão dela, ela deu. Ela confiou. O general estava doente, mas quando mandaram ele tomar banho no rio, ele obedeceu, ele se humilhou. E os 2 receberam um milagre.
Agora pensa comigo, quantas bênçãos a gente perde porque acha que já sabe demais? Quantos milagres deixam de acontecer na nossa vida porque a gente não tem humildade de reconhecer que precisa? A gente vai na missa todo domingo, a gente reza, a gente até conhece a Bíblia e aí começa a achar que está tudo certo, que não precisa mudar mais nada. Mas o Senhor está te dizendo hoje, filho, filha, você ainda não me conhece como deveria conhecer. Você ainda não me deixou fazer tudo o que eu quero fazer na tua vida. Você está tão acostumado comigo que esqueceu de se maravilhar com quem eu sou. Sabe quando você está casado há muito tempo e aquela pessoa que antes fazia teu coração bater mais forte agora você mal olha nos olhos? Ou quando você mora numa casa bonita e nem repara mais na beleza dela? É isso que acontece com a nossa fé às vezes. A gente fica tão acostumado com Deus que Ele vira rotina, vira hábito e a gente perde aquele encantamento, aquela gratidão, aquele amor que fazia a gente querer estar perto dele. E Jesus não força ninguém. Olha o que ele fez quando o povo quis matar ele. Ele simplesmente passou no meio deles e continuou seu caminho. Não teve briga, não teve discussão, ele foi embora. E isso me dá um aperto no coração, porque mostra que quando a gente fecha a porta, quando a gente endurece o coração, o Mestre respeita. Ele não vai ficar batendo na porta para sempre. Ele segue adiante. Mas sabe o que é lindo? Que enquanto o povo de Nazaré perdeu a chance de ver os milagres de Jesus, outras pessoas em outras cidades foram curadas, foram libertas, foram transformadas. Porque Jesus continuou o caminho dele. Ele não parou de abençoar só porque alguns rejeitaram ele. E isso é uma esperança para você. Se você sente que as pessoas ao teu redor não te apoiam, não te entendem, não reconhecem a tua mudança, não desiste. Continua o teu caminho com o Senhor. Continua seguindo Ele. Porque tem muita gente que vai ser abençoada através de você, tem muita gente que vai ver Jesus através da tua vida, mesmo que na tua própria casa ainda não vejam. Eu sei que dói. Eu sei que você queria que tua família inteira te apoiasse, que teus amigos antigos entendessem, mas às vezes Deus permite que a gente passe por essa rejeição para nos ensinar que a nossa fé não pode depender da aprovação dos outros. A nossa fé tem que estar firmada em Jesus e pronto. Não importa se todo mundo está junto ou se a gente está sozinho, o que importa é que Ele está conosco. E tem outra coisa importante aqui. Você percebe que Jesus não ficou com raiva do povo de Nazaré? Ele não amaldiçoou eles, não chamou fogo do céu. Ele só passou pelo meio deles e continuou. Isso me ensina que quando as pessoas te rejeitam, quando te magoam, você não precisa revidar, não precisa se vingar, você só segue em frente com o coração em paz, sabendo que Deus é quem cuida de tudo. Talvez hoje você esteja passando por uma situação parecida. Talvez você tentou falar de Deus na tua casa e todo mundo riu de você. Talvez você mudou de vida e as pessoas te criticaram. Talvez você está tentando ser melhor e alguém que você ama está te desencorajando. Eu quero que você saiba que Jesus entende. Ele passou por isso antes de você. E Ele está te dizendo, não desiste, continua comigo. Eu vou te levar adiante, eu vou te abençoar. E no tempo certo, essas mesmas pessoas vão ver o que eu fiz na tua vida. Mas tem uma coisa que você precisa cuidar no teu coração. Não deixa que a familiaridade com Deus esfrie a tua fé. Não deixa que o costume mate o teu amor por Ele. Toda vez que você for rezar, toda vez que você for ouvir a palavra, pede para o Espírito Santo renovar o teu coração. Pede para Ele te ajudar a ver Jesus como se fosse a primeira vez. Com aquela emoção de quem acabou de conhecer Ele, com aquela gratidão de quem acabou de ser salvo. Porque o perigo não é só rejeitar Jesus como o povo de Nazaré fez. O perigo também é receber Ele
de forma morna, sem entusiasmo, sem fogo no coração. É ir na missa só por ir, é rezar só por obrigação, é viver a fé no automático. E quando a gente vive assim, a gente perde as bênçãos, perde os milagres, perde a alegria de estar com Deus. Então hoje eu te convido, renova o teu primeiro amor. Lembra de quando você conheceu Jesus de verdade, de quando você sentiu Ele perto de você pela primeira vez. Lembra daquela paz, daquela alegria, daquela certeza de que você não está sozinho? E pede para Ele: Senhor, eu não quero te conhecer só de nome, eu não quero te conhecer só de história, eu quero te conhecer de verdade. Eu quero uma fé viva, uma fé que me transforma, uma fé que faz diferença na minha vida. E abre o teu coração com humildade, como aquela viúva estrangeira, como aquele general sírio. Não adianta você achar que já sabe tudo, que já fez tudo, que já está no caminho certo. A gente sempre pode crescer mais, sempre pode se aproximar mais de Deus, sempre pode deixar Ele trabalhar mais fundo no nosso coração. Jesus está passando no meio de nós agora, como Ele passou no meio do povo de Nazaré. A diferença é que você pode escolher se vai deixar Ele passar e ir embora, ou se vai segurar Ele, se vai agarrar no manto dEle e dizer: Senhor, não vai embora, fica comigo, transforma a minha vida, eu te quero de verdade. E Ele vai ficar. Ele sempre fica quando a gente pede de coração. Ele só estava esperando que você abrisse a porta, que você o recebesse, não como um conhecido antigo, mas como o Salvador que Ele é. O Deus que te ama, que quer o melhor para você, que tem planos lindos para a tua vida. Não importa se todo mundo te rejeitar, se ninguém te entender. Se você tiver Jesus, você tem tudo. E Ele vai continuar o caminho contigo, passo a passo, dia após dia, até você chegar em casa, até você descansar nos braços dEle para sempre. Sabe, quando eu olho para esse Evangelho, eu vejo 3 coisas que impedem muita gente de receber o milagre que Deus tem preparado. A primeira coisa é quando você acha que já conhece Deus o suficiente. Você vai na igreja há anos, você sabe as orações de cor, você até ensina a catequese e aí começa a pensar que não precisa aprender mais nada, que não precisa buscar mais nada. É como se você dissesse: eu já sei quem Deus é, já sei como Ele age, não tem mais nada que Ele possa me mostrar. E quando você pensa assim, você fecha a porta para o novo que Deus quer fazer na tua vida. O povo de Nazaré olhou para Jesus e disse: a gente conhece esse aí. É o filho do José carpinteiro. Cresceu aqui com a gente. Eles acharam que sabiam tudo sobre ele. E por causa disso, perderam os milagres. Perderam a cura. Perderam a libertação. Ficaram lá presos nas suas certezas, enquanto Jesus ia para outras cidades fazer maravilhas. Mas Deus não desiste de você. Mesmo quando você se acomoda, mesmo quando você acha que já chegou onde precisava chegar, Ele continua te chamando para ir mais fundo, para conhecer Ele de um jeito novo, para experimentar o amor dEle de uma forma que você nunca experimentou antes. Ele está te dizendo agora: filho, filha, você ainda não viu nada do que eu tenho para ti. Deixa eu te surpreender de novo. A segunda coisa que te impede de receber é o medo do que os outros vão pensar. Você quer seguir Jesus de verdade? Quer mudar de vida? Quer se entregar completamente? Mas aí você olha ao redor e pensa: e se minha família rir de mim? E se meus amigos me acharem fanático? E se o pessoal do trabalho começar a me criticar? E esse medo te paralisa. Você fica no meio do caminho, sem coragem de dar o próximo passo. Foi isso que aconteceu em Nazaré. As pessoas tinham tanto medo de aceitar que Jesus era diferente, que Ele era especial, porque isso significaria reconhecer que elas estavam erradas, que elas precisavam mudar. Era mais fácil rejeitar Ele do que admitir a própria necessidade. Mas Deus te dá coragem.
Ele te fortalece quando você se sente fraco. Lembra o que Jesus fez quando o povo tentou jogar ele do precipício? Ele passou pelo meio deles e continuou o caminho. Ele não teve medo, ele não desistiu. E ele está te dizendo: eu vou te dar a mesma coragem que eu tive. Você não está sozinho. Eu estou contigo. E se eu estou contigo, quem pode estar contra ti? E tem a terceira coisa, e essa é a mais perigosa de todas. É quando você compara a tua fé com a fé dos outros e se acha melhor. Você olha para aquele que está longe de Deus e pensa: pelo menos eu não sou que nem ele. Pelo menos eu vou na missa. Pelo menos eu rezo. E essa comparação te deixa orgulhoso, te faz achar que você não precisa da misericórdia de Deus tanto quanto os outros precisam. O povo de Israel achava que era especial só por ser povo escolhido. Eles olhavam para os estrangeiros com desprezo. E aí Jesus vem e diz: olha só, Deus abençoou uma viúva estrangeira enquanto as viúvas de Israel passavam fome. Deus curou um general sírio enquanto os leprosos de Israel continuavam doentes. Por quê? Porque a viúva estrangeira tinha humildade? Porque o general sírio reconheceu que precisava de ajuda? Mas Deus vê o teu coração. Ele não está olhando para as aparências, para quantas vezes você vai na igreja, para quantos terços você reza. Ele está olhando para dentro de você. Ele quer saber se você é humilde, se você reconhece que precisa dele todos os dias, se você depende da graça dele para viver. E quando você se humilha diante dele, quando você diz: Senhor, eu não sou nada sem ti, aí ele te levanta. Aí ele te transforma, aí ele faz o milagre. Deixa eu te contar uma história que me marcou profundamente. Semana passada, eu recebi uma mensagem de um homem chamado José Antônio, lá de Goiânia. Ele me escreveu um testemunho que mexeu muito comigo. O José Antônio tem 52 anos, é caminhoneiro, passa a vida na estrada dirigindo de um estado para o outro. Ele me contou que durante 15 anos ele ia na missa todo domingo quando estava em casa, mas a fé dele era só isso. Domingo de manhã, 1 hora na igreja e pronto. Durante a semana ele xingava no trânsito, brigava com a esposa por telefone, bebia cerveja com os colegas nos postos de gasolina e achava que estava tudo bem porque afinal ele era católico, ia na missa. Não era ateu. Mas há 6 meses atrás, o José Antônio passou por Aparecida do Norte numa viagem. Ele parou lá mais por curiosidade do que por fé, porque sempre passava na estrada, mas nunca tinha entrado na basílica. Entrou lá, meio sem jeito, com a roupa suja de graxa, o boné na mão, olhando aquele monte de gente rezando, e de repente ele olhou para a imagem de Nossa Senhora e sentiu uma coisa estranha no peito, uma vontade de chorar que ele não conseguia explicar. Ele me disse que ficou ali parado, no meio da multidão, e começou a pensar na vida dele. Pensou na esposa que ele tratava mal, nos filhos que ele mal conhecia porque estava sempre viajando, nos anos que ele desperdiçou achando que ser católico era só cumprir obrigação, e naquela hora, sozinho, no meio de tanta gente, ele fez uma oração diferente de todas que ele já tinha feito na vida. Não foi uma oração decorada, não foi aquela reza automática, foi uma conversa de verdade com Deus. Ele disse: Senhor, eu estou cansado de viver essa vida pela metade. Eu não quero mais ser católico só de nome. Eu quero te conhecer de verdade. Eu quero mudar. E sabe o que aconteceu? O José Antônio me contou que quando ele voltou para o caminhão, ele era outra pessoa. Não foi um milagre espalhafatoso, não teve visão, não teve nada de extraordinário, mas dentro dele tinha mudado. Ele ligou para a esposa e pediu perdão pela primeira vez em anos. Começou a ouvir pregações católicas enquanto dirigia, em vez de só ouvir música sertaneja. Quando parava nos postos,
em vez de ir beber com os colegas, ficava no caminhão lendo a Bíblia que a mãe dele tinha dado há anos e que estava jogada no painel. E olha que coisa linda. Depois de 3 meses vivendo assim, a esposa dele percebeu a mudança e voltou a ir na missa com ele. Os filhos adolescentes começaram a perguntar o que tinha acontecido com o pai. E no último domingo, a família inteira comungou junta pela primeira vez em mais de 10 anos. O José Antônio terminou a mensagem dizendo: "Eu passei 15 anos achando que conhecia Deus, mas eu só conhecia a religião. Agora eu estou conhecendo Ele de verdade e isso mudou tudo na minha vida." Esse testemunho me fez pensar muito. Quantas pessoas estão como José Antônio estava, indo na missa, rezando, mas sem um encontro verdadeiro com Deus? Vivendo uma fé de aparências, uma fé de obrigação, sem aquele fogo no coração que transforma de dentro para fora? E sabe o que Jesus está te dizendo hoje através desse evangelho? Ele está dizendo que não importa quanto tempo você perdeu, não importa quantos anos você viveu essa fé morna, hoje pode ser o dia da tua virada. Hoje pode ser o dia em que você para de conhecer Deus só de longe e começa a ter um relacionamento real com Ele. Olha o que Jesus disse: "Nenhum profeta é bem recebido em sua pátria." Isso significa que muitas vezes a transformação acontece quando você sai da zona de conforto, quando você deixa de lado o que você sempre fez e se abre para o novo que Deus quer fazer. Como a viúva de Sarepta, que abriu a porta da casa dela para um profeta estrangeiro, como Naamã, que mergulhou 7 vezes no rio mesmo achando aquilo ridículo. Agora eu quero que você pare e pense comigo. Qual dessas 3 coisas está na tua vida agora? Você está achando que já sabe tudo sobre Deus e não precisa buscar mais nada? Você está com medo do que os outros vão pensar se você se entregar de verdade? Ou você está se comparando com os outros e se achando melhor, se achando no direito de julgar? Seja honesto com você mesmo. Deus já sabe a resposta. Ele só está esperando que você reconheça, que você admita, que você abra o coração e diga: "Senhor, é verdade, eu estou preso nisso. Eu preciso da tua ajuda para sair." E quando você faz isso, quando você se humilha diante dele, sabe o que acontece? A mesma coisa que aconteceu com a viúva e com o general sírio. O milagre vem, a transformação acontece, a vida muda. Porque Deus não resiste à humildade. Ele não consegue dizer não para quem se aproxima dele, reconhecendo que precisa. A Bíblia diz em Tiago: "Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes." Essa é uma promessa. Se você se humilhar, se você reconhecer que precisa, a graça vai descer sobre você. Não porque você merece, mas porque Ele te ama. Não porque você é bom o suficiente, mas porque Ele é misericordioso. E eu vou te dizer uma coisa: esse momento agora não é por acaso. Você não está assistindo esse vídeo por acaso. O Espírito Santo te trouxe até aqui porque Deus tem uma palavra específica para você hoje. Ele quer te tirar dessa zona de conforto espiritual. Ele quer te sacudir, te acordar, te fazer ver que tem muito mais disponível para você do que você está vivendo agora. Jesus está passando pelo meio de nós nesse momento, como Ele passou pelo meio do povo de Nazaré. A diferença é que aquele povo tentou matar Ele e Ele foi embora. Mas você ainda tem a chance de segurar Ele, de pedir para Ele ficar, de dizer: "Senhor, eu quero mudar. Eu não quero mais viver essa fé pela metade. Eu quero te conhecer de verdade." E Ele vai responder. Ele sempre responde quando o coração é sincero. Ele vai entrar na tua casa como entrou na casa daquela viúva. Ele vai te curar como curou aquele general.
Ele vai transformar a tua vida de um jeito que você nem imagina. Mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa abrir a porta. Você precisa sair da tua zona de conforto. E você precisa fazer isso agora, não amanhã, não depois, não quando você se sentir mais preparado. Agora. Porque olha só, Jesus tinha um caminho para continuar. Ele não podia ficar em Nazaré esperando o povo mudar de ideia. Ele tinha outras cidades para visitar, outras pessoas para abençoar, e ele vai continuar o caminho dele com você ou sem você. A escolha é tua. Então não deixe ele passar. Não deixe esse momento escapar. Agarra nessa oportunidade que Deus está te dando hoje. Reconhece onde você está errando. Pede perdão. Pede para Ele te transformar e deixa Ele fazer o que Ele faz de melhor, pegar uma vida comum e tornar ela extraordinária. Isso é uma promessa que está na palavra. Em Jeremias 29, Deus diz: eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de aflição, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Você ouviu? Deus tem planos para você. Planos bons, planos que vão te dar futuro e esperança. Mas você precisa confiar nele, você precisa deixar ele guiar. E quando você fizer isso, quando você entregar tudo nas mãos dele, você vai experimentar uma paz que você nunca sentiu antes. Você vai ter uma alegria que não depende das circunstâncias. Você vai viver uma vida que vale a pena, uma vida com propósito, uma vida que faz diferença. Não importa se a tua família te apoiar ou não, não importa se os teus amigos te entenderem ou não, o que importa é que você esteja bem com Deus. O que importa é que você esteja no caminho certo. E quando você está no caminho certo, tudo mais se encaixa no tempo de Deus. Oremos, irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, não importa onde você está nesse momento, pode ser na sua casa, no trabalho, no ônibus, deitado na cama com o celular na mão. O que importa é que agora você vai parar tudo e colocar seu coração na presença do Criador. Feche os olhos se puder, respira fundo e sente que Ele está aqui com você. Nesse instante o céu se abre sobre a sua vida. Eu preciso te dizer uma coisa antes de começar essa oração. O que vai acontecer aqui não é comum. Isso não é só uma reza bonita para você ouvir e esquecer. Isso é um encontro real com Deus vivo que quer transformar a tua vida agora. Eu sinto no meu coração que enquanto a gente reza junto, correntes vão cair, portas vão se abrir, milagres vão acontecer. Prepare o teu coração, porque você não vai sair dessa oração do mesmo jeito que entrou. A partir de agora essas palavras são suas. Não sou eu que estou rezando sozinho aqui, é você comigo. Cada palavra que eu falar, você repete no teu coração. Você faz dela a tua oração. Pode ser em voz alta se você estiver sozinho, ou pode ser no silêncio do teu coração se tiver gente perto. O importante é que seja de verdade, que seja com fé, que seja acreditando que Deus está te ouvindo agora. Senhor Jesus, meu Mestre amado, eu venho diante de Ti com o coração aberto, com a alma sedenta, com a vida inteira nas minhas mãos para Te entregar. Eu sei que muitas vezes eu Te tratei como o povo de Nazaré te tratou, achando que já Te conhecia, achando que já sabia tudo sobre Ti. Perdoa a minha arrogância, Senhor. Perdoa a minha falta de humildade. Eu reconheço agora que eu não sei nada, que eu preciso Te conhecer de novo, que eu preciso Te encontrar de verdade. Obrigado, Jesus, porque mesmo quando eu Te rejeitei, mesmo quando eu fechei a porta do meu coração, o Senhor não desistiu de mim. Obrigado porque o Senhor continua batendo na porta, continua me chamando, continua esperando eu abrir. Hoje eu abro, Senhor. Hoje eu digo sim. Hoje eu Te recebo, não como um conhecido antigo, mas como o Salvador que o Senhor é. Entre na minha casa,
entre na minha vida, entre no meu coração e faz o que o Senhor quiser fazer. Eu te louvo, meu Deus, porque o Senhor é misericordioso. Eu te louvo porque o Senhor não olha para os meus erros, mas olha para o meu coração arrependido. Eu te louvo porque o Senhor é maior que todos os meus pecados, maior que todas as minhas falhas, maior que toda a minha fraqueza. O Senhor é o Deus que transforma a água em vinho, que faz o cego enxergar, que ressuscita os mortos. E eu creio que o Senhor vai fazer o mesmo milagre na minha vida. Senhor, eu confesso que muitas vezes eu vivi uma fé de aparências. Eu ia na missa, eu rezava, mas o meu coração estava longe. Eu conhecia a religião, mas não conhecia o Senhor de verdade. E por causa disso eu perdi tantas bênçãos, tantos milagres, tantas oportunidades de experimentar o Teu amor. Mas hoje, nesse momento, eu quero mudar. Eu não quero mais uma fé morna, uma fé pela metade. Eu quero uma fé que queima, uma fé que transforma, uma fé que move montanhas. Jesus, tira de mim esse orgulho que me impede de receber. Tira de mim essa ideia de que eu sou melhor que os outros, de que eu mereço mais que os outros. Eu quero ter a humildade da viúva de Sarepta que abriu a casa para o profeta. Eu quero ter a obediência do general Naamã que mergulhou no rio mesmo achando aquilo estranho. Quebra o meu coração de pedra, Senhor, e me dá um coração de carne, um coração que sente, um coração que ama, um coração que confia no Senhor. Eu sei, meu Deus, que tem muita gente que não me apoia nessa caminhada de fé. Tem gente da minha própria família que ri de mim quando eu falo do Senhor. Tem amigos que me criticam porque eu mudei de vida. Tem gente que não acredita que eu posso ser diferente. Mas eu te peço, Senhor, me dá coragem. Me dá a mesma coragem que o Senhor teve quando passou no meio daquela multidão que queria te matar. Me ensina a não ter medo, a não desistir, a continuar o meu caminho com o Senhor, mesmo que eu tenha que caminhar sozinho. Mãe Maria, minha mãe querida, eu te peço agora, passa na frente, vai preparando o caminho, vai intercedendo por mim diante do teu Filho. O Senhor sabe como é difícil, mãe. O Senhor viu Jesus ser rejeitado, viu ele ser expulso, viu ele sofrer. Então o Senhor entende a minha dor quando eu também sou rejeitado. Pega na minha mão, minha mãe, e não me deixa desistir. Me ensina a ter a tua fé, a tua confiança, a tua coragem de dizer sim para Deus mesmo sem entender tudo. Espírito Santo de Deus, vem sobre mim agora como um fogo que purifica. Queima tudo que precisa ser queimado na minha vida. Queima o orgulho, queima o medo, queima a preguiça espiritual, queima a mornidão e no lugar disso, acende em mim uma paixão por Jesus, um amor verdadeiro, um desejo de viver para Ele todos os dias da minha vida. Renova a minha fé, Espírito Santo. Faz ela ficar nova de novo, como no dia em que eu conheci Jesus pela primeira vez. Senhor Jesus, eu declaro agora que eu quero te conhecer de verdade. Não quero mais te conhecer só de história, só de nome, só de religião. Eu quero um encontro pessoal contigo. Eu quero sentir a tua presença na minha vida. Eu quero ouvir a tua voz falando comigo. Eu quero experimentar o teu amor de um jeito real, de um jeito que transforma tudo dentro de mim. Me encontra, Senhor. Vem até mim como o Senhor foi até aquela viúva, até aquele general, até todos que te buscaram com um coração sincero. Eu te peço, meu Deus, cura as feridas da rejeição que estão no meu coração. Aquelas vezes que eu fui rejeitado, que eu fui desprezado, que eu fui magoado por pessoas que eu amava, cura essas dores, Senhor. E me ensina a perdoar como o Senhor perdoou o povo de Nazaré. Me ensina a não guardar rancor, a não querer vingança, a simplesmente continuar o meu caminho em paz,
sabendo que o Senhor cuida de tudo. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está me ouvindo agora. Obrigado porque eu sei que essa oração não está caindo no vazio. O Senhor prometeu na Tua palavra que quando 2 ou 3 estão reunidos em Teu nome, o Senhor está no meio. E eu creio nisso, Senhor. Eu sinto o Senhor aqui comigo agora. Eu sinto a Tua presença enchendo esse lugar, enchendo o meu coração, enchendo a minha vida. Eu profetizo sobre a minha vida agora, em nome de Jesus. Essa não vai ser mais uma semana comum. Essa não vai ser mais uma semana de derrota, de tristeza, de desânimo. Essa vai ser a semana da virada. Essa vai ser a semana do milagre. Essa vai ser a semana em que Deus vai fazer o que Ele prometeu fazer. Eu decreto que portas vão se abrir, que caminhos vão surgir, que bênçãos vão chegar. E tudo isso não porque eu mereço, mas porque Deus é fiel, porque Deus é bom, porque Deus me ama. Senhor, eu te entrego a minha família agora, aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que estão longe, aqueles que estão sofrendo. Eu coloco cada um deles nas tuas mãos. Faz com eles o que o Senhor fez comigo. Chama eles, atrai eles, transforma eles e usa a minha vida como testemunho. Que eles vejam a mudança em mim e queiram conhecer o Deus que me transformou. Que a minha casa seja uma casa de oração, uma casa de paz, uma casa onde o Senhor é o centro de tudo. Eu renuncio agora a tudo que me afasta do Senhor. Renuncio ao orgulho, renuncio ao medo, renuncio à comodidade espiritual e eu declaro que de hoje em diante eu vou buscar o Senhor com todo o meu coração. Eu vou ler a Tua palavra todos os dias, eu vou conversar contigo em oração, eu vou participar da missa não por obrigação, mas por amor. Eu vou viver a minha fé de verdade, não só no domingo, mas todos os dias da semana, em cada momento da minha vida. E por último, Senhor, eu te peço, não deixa essa transformação ficar só em mim. Usa a minha vida para abençoar outros. Usa a minha história para dar esperança para quem está desanimado. Usa as minhas palavras para levar consolo para quem está sofrendo. Faz de mim um instrumento do Teu amor, um canal da Tua graça, uma testemunha viva do Teu poder, para que todos vejam e digam: se Deus fez isso na vida dele, Ele pode fazer na minha também. Amém, amém e amém. Se esta oração tocou o seu coração, por favor, escreva mais um comentário, escreva amém nos comentários e a compartilhe com os seus amigos e familiares. Que Deus esteja convosco. Amém. Que Jesus abençoe você agora, meu irmão, minha irmã, que Ele abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, cada pessoa que você ama, que Ele derrame sobre você a mesma coragem que teve quando passou no meio daquela multidão de Nazaré e continuou o caminho. Mesmo quando o mundo inteiro te rejeitar, mesmo quando ninguém acreditar em você, Jesus está contigo. Ele não te abandona. Ele não desiste de você. E assim como Ele passou ileso no meio daquele povo furioso, Ele vai te fazer passar por cima de todas as dificuldades, de todas as rejeições, de todos os obstáculos que tentam te impedir. Que o Espírito Santo venha sobre você agora como um vento forte que renova tudo. Que Ele tire de você essa fé morna, essa religiosidade vazia, e coloque no seu coração um fogo que queima de verdade. Um amor por Jesus que transforma a sua vida, que muda o seu jeito de ser, que faz de você uma pessoa nova. Que o Espírito Santo te dê sabedoria para reconhecer quando você está se acomodando, te dê humildade para se abrir para o que Deus quer fazer de novo e te dê coragem para seguir Jesus mesmo quando o caminho for difícil. E que Nossa Senhora, a Mãe querida, passe na frente, preparando o seu caminho.
que ela interceda por você diante do Pai, que ela segure na sua mão quando você sentir medo, que ela te console quando você for rejeitado por causa da sua fé. Ela sabe como é isso, meu irmão, minha irmã. Ela viu o próprio filho ser expulso, ser rejeitado, ser maltratado, e mesmo assim ela continuou firme, continuou acreditando, continuou ao lado dele. Que você tenha essa mesma fé, essa mesma firmeza, essa mesma confiança de que Deus está no controle de tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, se essa mensagem fez bem para o teu coração, se você sentiu Deus falando contigo hoje, deixa aqui tua curtida. Isso me ajuda muito a continuar esse trabalho, a levar essa palavra para mais pessoas que precisam ouvir, e se inscreve no canal, porque a gente vai caminhar junto nessa vida de fé. Toda semana tem mensagem nova, tem palavra nova, tem oração nova. Não fica de fora dessa família que está crescendo. E lembra que lá no começo do vídeo eu falei que tinha um desafio para quem chegasse até o final? Então chegou a hora. O desafio é o seguinte: eu quero que você escreva aqui nos comentários essas 3 palavras. Jesus me transforma. Isso mesmo. 3 palavras simples, mas poderosas. Jesus me transforma. Não precisa escrever mais nada, só isso. E eu vou deixar um coração no teu comentário, pode ter certeza. É um jeito da gente fazer uma corrente de fé, de mostrar que a gente acredita que Jesus tem poder para transformar a nossa vida. E olha, se você chegou até aqui, até o final desse vídeo, isso mostra uma coisa muito importante sobre você. Isso mostra que você não é uma pessoa que desiste no meio do caminho. Isso mostra que você está comprometido de verdade com a tua fé. Que você quer crescer, que você quer aprender, que você quer se aproximar mais de Deus. E é justamente para pessoas como você que eu quero fazer um convite muito especial. Aqui no canal, a gente já começou nossos cursos para membros. São estudos profundos, organizados, feitos com muito carinho para quem quer realmente aprender. A gente já tem o curso bíblico completo de Gênesis a Apocalipse, passando por todos os livros da Bíblia. Tem o curso do Catecismo da Igreja Católica, onde a gente mergulha na nossa doutrina, na nossa fé. E tem o curso de Mariologia, onde a gente aprende sobre Nossa Senhora, sobre o papel dela na nossa salvação. Isso aqui não é para todo mundo, não. Isso é um grupo fechado. Apenas para quem quer realmente aprender, para quem quer levar a sério essa caminhada de fé. E eu te digo com toda sinceridade, isso vai ser uma bênção sem igual na tua vida. Isso vai transformar a tua vida espiritual de um jeito que você nem imagina. Outros irmãos e irmãs já estão dentro dessa comunidade vivendo uma transformação incrível, compartilhando testemunhos emocionantes de como esses estudos mudaram a vida deles, de como eles estão conhecendo a palavra de Deus de um jeito que nunca conheceram antes. É muito simples participar. É só você clicar no botão Seja Membro aqui embaixo do vídeo. Quando você clica, você escolhe o nível de participação que você quer e automaticamente você já tem acesso a todos os cursos, a todos os conteúdos exclusivos, a toda essa família que está estudando e crescendo junta. É uma contribuição pequena que ajuda a manter esse trabalho funcionando e te dá acesso a um conteúdo que vai valer a pena para o resto da tua vida. Então eu te convido, de coração aberto, vem fazer parte dessa família, vem estudar com a gente, vem crescer na fé junto com outros irmãos que também querem se aproximar mais de Deus. Clica no botão Seja Membro e não perde essa oportunidade. Eu te dou um abraço muito grande, com todo o carinho, com toda a gratidão por você ter ficado aqui até o final. Que Deus te abençoe muito, que Ele guarde a tua vida, que Ele realize todos os sonhos que Ele colocou no teu coração. Até o próximo vídeo. Fique na paz de Cristo.